Olá, você já imaginou o que poderia acontecer se um dos maiores mistérios da história fosse desvendado? Estamos falando da tumba de Jesus, selada por séculos na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Em outubro de 2016, algo inimaginável aconteceu. A tumba foi aberta pela primeira vez em mais de 500 anos. O que encontraram lá dentro? Um segredo que poderia mudar tudo o que sabemos sobre a fé cristã? Ou algo ainda mais enigmático? Prepare-se, porque essa história vai te prender até o final. Inscreva-se, ative o sininho e vem comigo nessa jornada pelo passado. Para entender o peso dessa descoberta, precisamos voltar no tempo. A Basílica do Santo Sepulcro é um dos lugares mais sagrados do cristianismo, construída no século IV pelo imperador Constantino. Diz a tradição que ali está a tumba onde Jesus foi sepultado após a crucificação. Por séculos, peregrinos de todo o mundo visitaram o local, mas ninguém ousava mexer na tumba. A edícula, a pequena capela que protege o túmulo, era intocável. Qualquer tentativa de abri-la era vista como sacrilégio. Até que em 2016, uma crise mudou tudo. A estrutura estava desmoronando. E não havia escolha. Quem seriam os corajosos a enfrentar esse desafio? Uma equipe internacional de arqueólogos, liderada pela renomada doutora Helena Marcos, foi chamada. Helena é uma especialista em sítios históricos do Oriente Médio, conhecida por sua precisão e respeito pelas tradições religiosas. Mas até ela admitiu: nunca trabalhamos em algo tão delicado. A equipe tinha apenas 60 horas para abrir a tumba, realizar a restauração e selá-la novamente. A pressão era imensa. Imagine: o mundo inteiro observando, fiéis rezando, céticos esperando um erro. O que poderia dar errado? Naquela manhã fria, com câmeras desligadas por respeito, a equipe começou. A laje de mármore que cobria a tumba, colocada no século XVI, pesava toneladas. Com guindastes e ferramentas de precisão, eles a ergueram lentamente. O silêncio era tão profundo que se ouvia apenas o ranger das cordas. Quando a laje foi removida, uma onda de espanto tomou conta do grupo. A câmara interna, nunca vista por olhos modernos, estava ali, intacta. Mas o que realmente chocou foi o que havia dentro. Ou melhor, o que não havia. A tumba estava vazia. Não havia ossos, nem relíquias, apenas uma segunda laje menor, cobrindo o que acreditavam ser o leito fúnebre. Para os cristãos, isso não era surpresa. A fé diz que Jesus ressuscitou, deixando a tumba vazia. Mas para os cientistas, a ausência de qualquer vestígio levantava perguntas. Como uma tumba tão protegida não tinha nada? Será que ela foi violada séculos atrás? Ou seria essa a prova de um milagre? A doutora Helena, cética por natureza, insistiu em investigar mais. E foi aí que tudo mudou. Ao remover a segunda laje, a equipe encontrou algo inesperado. Um rolo de papiro, selado com cera, repousando na pedra. Um arqueólogo exclamou: isso não deveria estar aqui. O papiro parecia incrivelmente preservado, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Mas testes iniciais indicaram que ele tinha séculos de idade. O que era aquele documento? Uma mensagem? Um artefato religioso? Ou algo que poderia abalar as fundações da história? A equipe sabia que estava diante de algo monumental, mas o tempo estava acabando. O papiro foi levado para um laboratório improvisado dentro da basílica. Especialistas em aramaico, a língua de Jesus, foram chamados às pressas. As primeiras traduções revelaram uma frase enigmática: a luz não repousa na pedra, mas no coração que busca. O que isso significava? Era uma metáfora espiritual? Uma instrução? Ou algo mais profundo? Escondido nas entrelinhas, a notícia vazou. E o mundo explodiu em especulações. Fiéis viam a mensagem como divina. Céticos, como uma charada. Mas todos queriam saber: quem escreveu isso? Em poucas horas a descoberta estava em todos os noticiários. Redes sociais fervilhavam com teorias. Alguns diziam que o papiro era uma prova da ressurreição. Outros, que era uma farsa plantada por religiosos. Em Jerusalém, peregrinos lotavam as ruas, cantando e rezando. A Basílica do Santo Sepulcro, já um ponto de tensão entre denominações cristãs, virou um caos organizado. A doutora Helena, pressionada por todos os lados, tentava manter o foco. Mas uma pergunta a incomodava: por que aquele papiro estava tão bem preservado? Enquanto a equipe estudava o papiro,
surgiram críticas. Alguns líderes religiosos acusaram os arqueólogos de profanar um local sagrado. Outros questionaram a autenticidade do papiro, alegando que ele poderia ser uma adição posterior, talvez do período bizantino. Testes de carbono 14 foram exigidos, mas os resultados demorariam semanas. A pressão sobre Helena aumentava. Ela começou a receber ameaças anônimas, pedindo que parasse as escavações. Mas algo dentro dela dizia que a verdade estava próxima, e ela não desistiria tão fácil. No último dia das escavações, a equipe fez outra descoberta. As paredes da câmara tinham gravuras quase invisíveis. Símbolos cruzados, círculos e linhas que pareciam um código. Um especialista em iconografia sugeriu que eram marcas dos primeiros cristãos, talvez do século II, mas o que significavam? Seriam pistas para outro segredo escondido na tumba, ou apenas decorações? A doutora Helena sabia que o tempo era curto. A tumba precisava ser selada novamente. Mas ela sentia que estava apenas começando a desvendar o enigma. E agora, o que acontece? Será que o papiro é a chave para um segredo milenar? Ou apenas mais um mistério sem resposta? A doutora Helena está prestes a enfrentar desafios ainda maiores, e o que ela descobrir pode mudar a história para sempre. Mas antes de continuar, quero saber, você acha que esse papiro é uma mensagem divina? Uma farsa? Ou algo totalmente diferente? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e compartilhar. Vamos para a próxima parte?